Hi, everyone. Again, so my name is Thales Cunha. I'm a first-year student at Columbia University. And we recently saw that the announcement that Belém, considered one of the gateway cities to the Amazon, will be hosting the most relevant global climate summit, COP30. It will be an important milestone since 1992, the Earth Summit at Rio de Janeiro, when the international community recognized climate change as a serious problem and laid the foundation for future conference of the parties. In 2025, the world's attention will be again on Brazil. How will we lead COP30? What will be the priority topics? And how can we foster collaboration among countries? In this panel, we will discuss priorities as well as the benefits and challenges that arise from being the host of such a crucial event. Please welcome to the stage Helder Barbalho, Governor of the State of Pará. André Correia do Lago, Secretary for Climate, Energy and Environment for the Ministry of Foreign Affairs of Brazil. Amanda da Cruz Costa, UN Global Compact Young Advisor and Founder and Executive Director of Perifa Sustentável. And Michael Stott, Chief Editor of Latin America for the Financial Times as moderator. Thank you so much. Muito obrigado pela apresentação. Bem-vindos ao último painel da conferência. Como falou Luciane, estamos em casa, então vamos fazer um painel também em português aqui para os nossos palestrantes. Contamos com a presença de personalidades aqui que são muito bem informados sobre o tema. Estamos olhando um pouco agora na frente, não? Na frente com o COP25, do ano 25, COP30, não? Que o Brasil vai ser anfitrião em Belém. E o Luciano, na sua apresentação, mostrou umas imagens dos anos 70, não? Que agora nos chocam, 50 anos depois, falando do inferno verde, da necessidade de acabar com o inferno verde. A importância dessas imagens e de lembrar-nos quanto pode mudar nas atitudes das pessoas, não? Em um tempo relativamente curto. E eu estive no Rio de Janeiro quando houve a Conferência do Rio 92, não? No ano 92. A diplomacia brasileira esteve lá no início de um processo que, nessa época, poucos entendimos, poucos compreendimos o que foi isso. Não estávamos seguros o que era aquela Conferência da Terra, não? Se falou em 92. Ninguém sabia o que era, é uma coisa meio estranha. Ninguém sabia que isso ia ser o começo de um processo tão importante, não? A nível mundial, como o COP, que agora vai ver o Brasil voltar ao Brasil no ano 25, na cidade de Belém, a cidade do governador Helder Barbalho. Vou começar com o embaixador André Aranha Correia do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente no Itamaraty. O embaixador tem trabalhado com temas de desenvolvimento sustentável já faz mais de 20 anos e foi negociador-chefe do Brasil para a mudança de clima de 2011 a 2013. Embaixador, este é um momento de grande importância para a diplomacia brasileira, que, como lembramos, foi lá no início do processo. O Brasil acaba de assumir a liderança do Grupo dos 20, será anfitrião do COP30. Que objetivos tem o Brasil para esses encontros internacionais tão grandes na política de clima? Que resultados quer conseguir? Bom dia, boa tarde a todos. Obrigadíssimo pelo convite, estou super feliz de estar aqui com vocês. Respondendo aí diretamente, quer dizer, a principal função da diplomacia é procurar explicar, de certa forma, o Brasil, mas também trazer o mundo para o Brasil, ou seja, trazer as oportunidades que existem para o Brasil. E a verdade, como tem sido discutido aqui, aliás, foi excelente esse evento ontem e hoje, está muitíssimo claro que trata-se de uma oportunidade extraordinária para o Brasil, esse foco mundial na questão do desenvolvimento sustentável e na questão da mudança do clima. Não que a gente fique feliz com a complicação, evidentemente, da mudança do clima, mas a realidade é que nós temos um papel muito especial nesse contexto, e eu acredito, pelo que eu vi, inclusive ontem e hoje, que nós estamos muito prontos para isso.
Então, o que nós vamos ter agora? Nós temos uma oportunidade política totalmente excepcional. Primeiro, com a eleição do presidente Lula, que imediatamente, na sua primeira participação internacional, acentuou o quanto ele ia dar atenção à questão do clima, à questão do desenvolvimento sustentável. Mas também pelo fato de, já naquele momento, ele ter anunciado que ele faria uma reunião de países amazônicos para discutir a questão de florestas, já anunciou que faria a COP30 em Belém do Pará, e entre esses dois, nós temos o G20, nós temos o BRICS. Nós estamos vivendo um momento em que a projeção do Brasil poderá ser feita da melhor maneira possível e vai precisar, evidentemente, do apoio, não só, evidentemente, de governos locais, todas as instituições brasileiras, mas a sociedade civil, o empresariado, ou seja, nós todos temos que estar prontos para aproveitar o momento. E esse momento, realmente, eu queria reiterar, está acompanhado de uma dimensão de urgência, de quase emergência, e que eu acredito que foi um dos grandes êxitos da conferência, do encontro de Belém, né, no mês passado, com os países da Amazônia, da Bacia Amazônica, porque, inclusive, no documento final, não só nós conseguimos colocar muito essa questão das populações locais, a questão do quanto nós precisamos encontrar soluções econômicas para que essas pessoas possam melhorar de vida, mas também nós conseguimos um entendimento entre os países da região com relação à coisa que a Ilona levantou aqui, que é a questão gravíssima do crime organizado na região, mas também nesse documento nós colocamos a questão do que é chamado em inglês os tipping points, né? Que são os pontos de não retorno. E a Amazônia é um caso muito especial e o Brasil tem a capacidade justamente de frear isso. Os avanços foram muito grandes. A gente não pode subestimar a importância da COP30, e eu não quero acentuar ainda mais a responsabilidade do governador, mas a verdade é que tem certas conferências das Nações Unidas que são históricas. Então, você mencionou a Rio 92, que realmente eu acho que foi incrivelmente importante, e naquele momento ainda havia uma certa perplexidade, né? Mas também o Acordo de Paris, né? E a COP30, dentro do contexto das negociações de mudança do clima, vai ser Paris mais 10. E vai ser uma conferência que já tem toda uma agenda que está dentro da lógica das negociações de mudança do clima, porque são processos. Então, são processos que têm uma dimensão meio burocrática, mas que têm justamente a forma para você conseguir ter avanço. Então, a COP30 será extremamente importante e o G20 tem uma função completamente diferente, porque o G20 não é uma estrutura que cria uma legislação internacional. A COP30 é legislação internacional, uma coisa muito, muito séria, por isso que a negociação é tão dura, né? Mas o G20 é o contrário, é o mundo discutindo um pouco além de todas as estruturas burocráticas, é o mundo discutindo os temas contemporâneos, os temas que exigem atenção e novos ângulos pelos quais podem ser percebidos alguns desses temas. Então, nós vamos discutir, evidentemente, aqui a questão de floresta. A questão de floresta é absolutamente central, eu acho que foi muito bem colocado aqui, as oportunidades são incríveis, os desafios também, mas nós vamos realmente colocar a floresta vista sobre um outro ângulo no mundo, ou seja, as florestas hoje estão sendo vistas como um problema, porque o desmatamento chegou a níveis incríveis, nós estamos já, o governo tem conseguido diminuir de maneira significativa, com a ajuda, evidentemente, dos governos locais e com a ajuda da população local, mas eu acho que o mundo ainda não entende o quanto a floresta pode contribuir para a compensação, ou seja, por ser um sumidouro, ela também pode ter uma função para ajudar o mundo inteiro a cumprir com essas obrigações em mudança do clima. Então, é um debate extremamente importante e eu acho que o Brasil está pronto, nós temos ciência, nós temos academia, nós temos instituições
e vamos fazer tudo isso funcionar da melhor maneira possível para brilharmos todos na COP30 em Belém. Muito obrigado, embaixador. Gostaria de ouvir agora a voz da Amanda Costa, que é ativista social, jovem embaixadora da ONU. Amanda, você diz que não se pode falar da Amazônia sem falar das pessoas, que também é um tema que nos falou o Roberto antes, o Madureiro. Você falou com muitas pessoas nas cidades de Manaus recentemente. Qual é a mensagem que vem dessas pessoas que você ouviu? Perfeito, Scott. Primeiro, eu quero dizer boa tarde a todos, todas e todos. Agradecer o convite do Brasil Climate Summit. Dizer que fiquei muito feliz em encontrar várias lindezas climáticas. Se você não sabe do que eu estou falando, depois vai lá, @souAmandaCosta. E para falar da Amazônia, para estar aqui, para a gente pensar na COP30, é muito importante que a gente escute as pessoas do território. E aí eu fiquei pensando, qual que é o meu papel enquanto mulher preta, periférica, sentada ao lado de 3 homens brancos e sudestina. E aí eu decidi ouvir, escutar as pessoas do território. Porque, enquanto mulher negra, eu sei que existem diversas formas de morte. A população preta não é morta apenas por tiro, mas a invisibilidade também é uma forma de morte. Então, eu escutei a Geice Ferreira, escutei a Emanuele Mafra, escutei a Hanna Balheiro, para trazer uma visão cada vez mais diversa, uma visão representativa, para que a gente consiga ter uma discussão, uma conversa que seja realmente efetiva. E aí eu quero pedir licença para ler as palavras da minha querida amiga Geice. Uma das coisas que mais me impactou quando eu fui para Manaus por conta de uma imersão do Global Shapers. Eu sou parte de uma comunidade de jovens do Fórum Econômico Mundial e a gente reuniu a comunidade latino-americana em Manaus e a gente conheceu a comunidade de Acajatuba. E uma das coisas que me encantou em Manaus foi o X Caboquinho. Levanta a mão se você já ouviu falar esse nome, X Caboquinho. Algumas pessoas. E aí, o X Caboquinho, ele é feito de tucumã. Eu quero contar para vocês uma parte do que a Geice me trouxe e para, enfim, eternizar a voz dela também nesse painel. O tucumã é um fruto muito comum na região Amazônia. No Amazonas, por exemplo, esse fruto é usado em diversos pratos, inclusive o sanduíche chamado X Caboquinho. É patrimônio imaterial cultural do Amazonas, de tão comum e tão presente na culinária da região. E o senhor Roberto, que está aqui presente, pode confirmar que já tem um restaurante em Tubira que serve esse delicioso tucumã. A Natura não descobriu esse fruto. Os povos originários da região já usam para fins estéticos há muito tempo. É só mais um caso de grandes empresas se apoderando de recursos naturais da região, sem de fato investir nas pesquisas que já acontecem lá. Assim como fizeram com a borracha, possivelmente farão com o tucumã. Se no Pará é visto como praga, é em pouquíssimas cidades, porque muitas comunidades na região do interior consomem como no Amazonas, e mesmo que seja, uma pesquisa rápida mostraria que essa falácia de praga não se aplica de forma geral do fruto. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi nessa minha visita ao Amazonas é que é impossível falar da floresta estando 3 dias lá. Então, o meu papel aqui, como mulher negra, representante da comunidade, representante dos jovens ativistas, é trazer e fazer provocações para que vocês sintam o incômodo que eu sinto. Como que a gente faz, de fato, um evento que seja realmente diverso, que tenha jovens pretos, indígenas, amazônidas, não apenas como ouvintes, mas protagonizando esse espaço? O pessoal da Universidade da Colômbia, inclusive, gente, quem sabe ano que vem isso daqui, hein? Aí vocês me seguram. Fizeram um ótimo evento. Trazer uma mulher preta para dialogar com vocês é um ótimo primeiro passo. Mas agora eu quero trazer provocações e questionar qual que é o papel de vocês que estão aqui nesse ambiente para construir, de fato, um Brasil diverso, para fazer, de fato, uma COP30 que seja realmente representativa. A gente tem a oportunidade de colocar o Brasil novamente como liderança ambiental do mundo. Mas isso não vai acontecer se a gente continuar com as mesmas práticas imperialistas, colonizadoras e exploradoras. Obrigada.
Muito obrigado, Amanda. Agora vamos ouvir o governador Helder Barbalho, nativo de Belém, na Amazônia, governador do maior estado da Amazônia, Pará. Governador, ouvimos no painel anterior que o tempo é curto, ouvimos do exemplo inspirador de Roberto, mas como vamos formar uma rede de economias sustentáveis na Amazônia e acabar com essa economia ilegal que está fazendo tanto dano? Agora sabemos que é uma economia ilegal muito organizada, muito forte, que cresceu nos últimos anos e já é mais difícil combater. Como vamos formar a rede de economia sustentável que precisa a região e formar mais Robertos no futuro? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Uma satisfação, primeiro, poder participar de mais uma edição deste evento tão relevante e importante que mobiliza tanta gente bacana que pensa o Brasil, que ama este país e que, independente das distâncias ou das posições que estejam, buscam colaborar para que o Brasil dê certo. Queria cumprimentar, Stott, a você, cumprimentar aos que me dão a honra de dividir esse painel, a você, Amanda, cumprimentar o embaixador André Corrêa do Lago, agradecer, Luciana, pelo convite, agradecer a Ana Cláudia, que tem sido também uma boa interlocutora com a Universidade de Colômbia, e dizer de um desafio que tem me entusiasmado muito. É fato que a agenda da COP, se por um lado apresenta-se um desafio gigante para o Brasil, e não poderia ser diferente, gigante para o estado do Pará e para Belém, mas eu prefiro olhar de maneira otimista, como sou, pela oportunidade que isto representa de um novo posicionamento para o nosso país. É uma escolha. A Amazônia, a floresta, a agenda de responsabilidade ambiental e de sustentabilidade, ela coloca e ela tira o Brasil da agenda global. É exatamente este ativo que dimensiona o nosso país a um outro patamar. E, a partir disto, nós temos a convergência de uma oportunidade que se aproxima lá em 2025. É importante falar um pouco de um passado recente e dizer que uma escolha inadequada de um país fez com que o Brasil retrocedesse de maneira muito importante nos últimos anos, estando excluído, portanto, do protagonismo da agenda climática ambiental, seja pelo negacionismo, seja por uma postura até mesmo criminosa, de um Estado fomentar atividades ilegais e buscar fazer da agenda ambiental, que deve unir a todos, uma agenda conflituosa entre partes de um mesmo ambiente, de um mesmo território. E nós, dos estados subnacionais, acabamos sendo a parte enxergada para um posicionamento oficial. Quando o governo brasileiro se ausenta da mesa, os estados subnacionais foram aqueles que foram chamados para esta discussão. E, particularmente, o estado do Pará se colocou, desde o primeiro momento, partícipe, e, passado 4 anos, nós fomos vistos como um Estado que, apesar de, na fotografia histórica, representar o maior desafio do Brasil, também é o Estado que escolheu fazer uma transição e buscar encontrar a solução, sem renunciar aos nossos problemas, mas nos colocar parte de um chamamento global para que esta solução pudesse acontecer. E aqui foi muito importante, eu cheguei às 7h30 da manhã aqui em Nova York, então eu não pude assistir aos outros painéis. Mas eu agradeço ao Luciano e à Ilona, porque me deram o privilégio, além de ouvi-los, que já tive a oportunidade de fazê-lo em outros momentos, mas de ouvir o Roberto. Porque acho que o Roberto ele sintetiza, acima de tudo, qual o caminho para que nós tenhamos uma solução que construa a sustentabilidade ambiental, estando associada à necessidade de uma sustentabilidade social. E para que haja sustentabilidade social, nós precisamos encontrar um caminho de transição econômica para que nós possamos gerar empregos verdes, para que nós possamos estimular a economia voltada
a floresta viva. O depoimento do Roberto, ele é muito importante, e aqui talvez eu seja imprudente no que eu vou dizer, mas tem muita gente que fala sobre a floresta sem conhecer a Amazônia. Tem muita gente que opina sobre a Amazônia sem nunca ter colocado o pé lá na Amazônia. E eu posso dizer isso porque eu sou amazônida. E posso dizer isso porque sou de um estado que é profundamente complexo e talvez não tenha nenhum outro estado tão complexo quanto o estado do Pará, que concilia 70% de floresta nativa, mas que tem no mesmo território, nos seus 30% já antropizado, a segunda maior produção de rebanho bovino do Brasil, portanto, uma vocação forte na atividade da pecuária, ser um estado que tem na mineração um importante vetor, hoje nós somos a maior província minerária do Brasil, e que é muito simples, talvez, os que estão de fora dizer, tem que acabar com a pecuária, tem que acabar com a mineração. Ok, e vão fazer o quê com os milhares de empregos que estão vinculados a estas atividades econômicas? Então é muito fácil, muito romântico, muito bonito, recebem aplausos pelo planeta, chegar e dizer, tem que acabar com qualquer atividade que possa fazer uso da terra que não seja na medida da preservação. Isto é bonito, mas não é real, não é efetivo. Nós precisamos, portanto, construir, primeiro, um pacto nacional e global contra toda e qualquer ilegalidade ambiental, usando a força do Estado, a força das nossas instituições para reduzir o desmatamento, para combater a ilegalidade, com comando, controle e fiscalização. Sem isto, nós não vamos dar o próximo passo, mas só com controle, fiscalização e monitoramento, nós também não vamos conseguir dar o próximo passo. Por isso, a necessidade de um braço de comando e controle, e um outro forte de transição econômica para economias verdes, que possam viabilizar com que floresta viva possa valer mais do que floresta morta, com que nós possamos fazer da nossa biodiversidade amazônica, a partir de pesquisa, de tecnologia, um ativo extraordinário econômico, que possa gerar empregos verdes, que possa proporcionar uma cadeia econômica que agregue valor, que concilie agricultura, pecuária, floresta, que possam ter plantas agroflorestais, agroindustriais, e aí sim nós possamos dar o passo decisivo nesse contexto. Portanto, eu gostaria de pontuar esta questão, mas para concluir a resposta, Stott, eu gostaria de pontuar que é fundamental que nós possamos colocar à mesa e aproveitar da COP30 para fazer um chamamento ao planeta. O mundo não pode apontar o dedo ao Brasil e dizer o Brasil é o responsável pelo equilíbrio climático. Não. O Brasil ele tem que se apresentar dizendo nós queremos ser protagonistas do equilíbrio climático e o mundo tem que criar o financiamento da agenda climática para a sustentabilidade no nosso país. Até porque quantos por cento representam desmatamento nas emissões de carbono no planeta? 10%. Quanto representa de emissão para o Brasil? 50%. Portanto, não é floresta o maior vilão dos problemas climáticos. O que é, acima de tudo, vilão do conflito e da urgência climática que nós estamos vivendo foram os modelos de indústria que o mundo inteiro escolheu. Não acho que nós devamos renunciar à nossa oportunidade. Não é porque a China adotou a indústria que nós vamos adotar a indústria. Nós queremos adotar a indústria da floresta, nós queremos adotar a floresta viva como o maior e extraordinário modelo de desenvolvimento sustentável. Agora, quem financia? Como financia? De que maneira financia? Para que seja sustentável. Portanto, acho que o grande desafio que a COP30 estará nos oportunizando, meu caro embaixador André, e você vai ser parte fundamental, porque o Brasil vai construir e colocar na mesa o que quer na COP30.
nós precisamos colocar na COP30 de que a agenda vai ser Floresta Viva, baseado em financiamento global para um modelo de sustentabilidade da floresta em pé. Esta é a agenda. Eu vi agora o painel do que me antecedeu, que falava de transição energética. Transição energética foi a pauta de Sharm el-Sheikh. Estávamos muitos lá. Foi a pauta de Sharm el-Sheikh. Este ano, Dubai apresenta agricultura regenerativa, fundamental para que nós possamos conciliar regeneração com segurança alimentar. Agora, esta é a agenda que interessa aos terceiros. A agenda que interessa para o Brasil é floresta, porque é floresta que nos diferencia e nos coloca no patamar de protagonizar a agenda ambiental das próximas gerações. Muito obrigado, governador. Embaixador, o governador falou do perigo de que o mundo acaba apontando o dedo ao Brasil no COP30 e que se torna um COP que somente se preocupa com desmatamento. Qual é a estratégia do Brasil para evitar que isso aconteça, para voltar a atenção sobre os outros problemas maiores do que falou o governador? Esse ponto levantado pelo governador é absolutamente essencial. Quer dizer, o Brasil está fazendo uma coisa que eu acredito que nenhum país fez de maneira tão clara, que é o seguinte: o Brasil quer tratar do problema que ele identificou como o seu maior problema. Nas negociações do clima, a maioria dos países só quer tratar das emissões dos outros, nunca do seu próprio. Nós estamos assumindo essa questão e nós vamos apresentar soluções para isso, e nós vamos apresentar direcionamentos que nós achamos que deve acontecer. Então, eu acho que é uma diplomacia diferente da habitual. A habitual é você contornar, não é bem isso. Então, não, nós temos que ser os maiores especialistas em nós mesmos. E nós somos. O outro dia saiu um artigo super interessante sobre quais são, onde é que mais se publica artigos sobre a Amazônia. E é no Brasil, um trabalho do ex-presidente da FAPESP. Nós temos ciência, nós temos capacidade, e eu acho que o que a gente viu aqui é que nós temos também todo um setor privado extremamente comprometido em encontrar soluções, inclusive financeiras, porque eu concordo com o senhor que é absolutamente central essa questão do financeiro. Mas nós também temos uma sociedade democrática, uma sociedade com a sociedade civil extraordinariamente ativa, que, inclusive, cumpre muito bem a sua função, inclusive de chamar a nossa atenção para aquilo que a gente não está fazendo, que a gente não está acentuando. E é isso que, no fundo, faz com que, quando o Brasil está numa negociação dessa relevância, que já começou hoje, ou seja, a COP30, nós já estamos negociando, é que os demais países em desenvolvimento, eles reconhecem na delegação brasileira, esse país é um país que ainda tem problemas imensos, mas esse país também está entendendo muito bem de como os temas estão evoluindo, de quais são as necessidades, e o Brasil cria realmente essa ponte, não é uma coisa simplesmente simbólica. Eu fiquei até muito feliz de que a ponte foi usada aí também na conversa anterior, mas o Brasil poder ser essa ponte para propor soluções, porque eu acho que os problemas estão muito claros, eu acho que as injustiças e os absurdos históricos também estão muito claros, mas eu acho que o nosso maior desejo, se há uma estratégia diplomática, é nós usarmos todos os instrumentos possíveis para sermos uma ponte para soluções. Então, eu acho que essa é realmente a orientação que a gente tem. Obrigado, embaixador. E, Amanda, você nos falou com muita eloquência da necessidade da inclusividade no processo. Você vem da Brasilândia, na periferia de São Paulo. Você tem falado muito de justiça de clima, não? Climate justice em inglês. O que é para você o climate justice concretamente? O que quer dizer? A justiça climática, ela começou a ganhar grande foco quando a gente democratiza mais o discurso e populariza. Pensar em justiça climática é pensar principalmente quem serão os principais impactados pela crise do clima. Todo mundo vai sofrer, isso é fato.
mas já tem uma população que já está vivendo esses impactos. Aqui na plateia, a gente tem a Andréia Coutinho. Dá um tchauzinho. Eu gostaria de convidar todos e todas a conhecerem o trabalho da Andréia. Ela é uma das maiores referências brasileiras no assunto de justiça climática. E, basicamente, quando a gente pensa na justiça climática, é a gente racializar esses dados. É a gente construir políticas públicas, governador, baseados em dados de raça, de gênero, de classe. É quando a gente estiver discutindo dentro desses âmbitos internacionais, embaixador, como que a gente pensa nos mais vulnerabilizados pela crise climática. E aí, quando a gente traz uma dimensão de norte global para sul global, a gente coloca o tema de financiamento no centro, porque o sul global já está tendo que pagar uma conta que não foi o sul global o principal causador dessa conta. Quando a gente analisa os fatos históricos, a gente entende que o norte global se desenvolveu em cima dos recursos do sul global. E como que a gente faz com que essa missão global, com que essa missão que nós temos enquanto habitantes do planeta Terra, seja justa? A gente precisa racializar o debate. A gente não pode mais apenas valorizar determinado tipo de conhecimento. A gente precisa entender o conhecimento tradicional, o conhecimento ancestral. A gente fala bastante de soluções baseadas na natureza, mas na minha quebrada a gente também está começando a discutir, e o pessoal do Lab Jaca também foi um dos principais atores dentro desse debate, soluções baseadas na periferia, soluções baseadas na favela. Como que dentro desse ambiente de vulnerabilidade social, a gente já está desenvolvendo as nossas próprias soluções. Então, pensar em justiça climática é, principalmente, entender e valorizar o trabalho das pequenas comunidades, o trabalho da comunidade negra, o trabalho da comunidade indígena, o trabalho dos povos ribeirinhos. Quando eu estive em Manaus, eu conheci o projeto dos quelônios. E esse projeto, ele tirou toda uma comunidade que matava os quelônios para preservar e, com isso, gerar renda através do ecoturismo. E aí, governador, um dos pontos que você trouxe, que eu sinto que encaixa nesse termo de justiça climática, é como a gente pensa em empregos verdes? Como que a gente pensa nesse futuro? Eu peguei um dado e eu quero compartilhar com vocês. Hoje, a população jovem do Brasil representa 47 milhões de pessoas. Mas, dentro do mundo todo, mais da metade da população tem menos de 30 anos e são jovens. E menos de 3% dos representantes têm menos de 30 anos. Para a gente pensar no futuro, para a gente pensar em justiça climática, a gente precisa fortalecer essa juventude. E como que a gente fortalece? Com educação. A educação, ela me possibilitou estar aqui nesse espaço, dialogando com vocês. Como que a gente apoia as futuras gerações para que, em alguns anos, elas assumam esses empregos verdes? Para que elas criem soluções baseadas na natureza, soluções baseadas na periferia. Eu sou internacionalista, fiz faculdade de Relações Internacionais. E muitos dos meus amigos de faculdade falavam: quero sair do Brasil, quero viajar ao mundo, quero ser diplomata. E como Você não recomendaria, André? E como que a gente incentiva essas futuras gerações para olharem para a potência da nossa nação e estudarem, desenvolverem conhecimento técnico, mas voltarem para o nosso território e desenvolver o nosso local. Pensar em Amazônia é pensar na Amazônia legal, mas também é pensar na Amazônia urbana. Como que a gente desenvolve as nossas cidades de forma sustentável? Como que a gente faz a renda girar localmente para apoiar esse desenvolvimento que não vai ser apenas uma narrativa, mas vai ser a prática, através da educação ambiental, através da educação climática, investindo em empregos verdes, investindo em bioeconomia e, principalmente, respondendo essa pergunta sobre justiça climática, racializando esses dados, entendendo qual que é a prioridade. Angela Davis diz que quando a mulher negra se movimenta, toda uma sociedade se movimenta com ela. Então, se a gente apoiar essa juventude preta, periférica, indígena, quilombola, ribeirinha,
a gente vai ter toda uma sociedade sustentável e a gente vai ter o Brasil como referência para o mundo. Muito obrigado, Amanda. Governador, você estava falando agora do desenvolvimento das escolhas, das decisões difíceis que implica o desenvolvimento na Amazônia. E tem a pergunta da exploração petroleira, não? Acho que você este ano defendeu que a Petrobras possa estudar a exploração de petróleo. Você acredita que é possível combinar a produção petroleira na Amazônia com desenvolvimento sustentável? Bom, primeiro eu queria, Amanda, eu acho muito bacana a sua fala da necessidade de nós podermos fazer uma transformação cultural, comportamental. E isso passa pela avaliação e pela mudança cultural de fora para dentro, mas também daqueles que moram na Amazônia. Nós, no Estado, aprovamos no Conselho Estadual de Educação a implementação no currículo escolar público do Estado do Pará a educação ambiental, para que passe a ser uma matéria curricular presente, para que nós possamos fazer uma transição de comportamento do olhar sobre o meio ambiente de uma geração. E com isto nós possamos, inclusive a partir da experiência do Pará, quem sabe o quanto antes o Brasil possa se mover neste sentido. Também gostaria de destacar a importância de que nós possamos debater, discutir e encontrar soluções para as comunidades tradicionais, os povos ancestrais, mas também os povos das cidades, né? Os centros urbanos. Isso é sempre uma coisa que eu digo, Stott, com todo o desafio e o legado que nós buscamos para Belém e para o estado do Pará e para o Brasil, com a agenda da COP, nós sempre dividimos o legado urbano, como preparar Belém para bem receber e estar à altura dos desafios que a agenda nos colocará à prova, como também o legado ambiental e de que o Estado possa apresentar dados e números que estejam condizentes com as discussões. O embaixador falou muito bem, o Brasil tem toda a autoridade para isso, porque o Brasil ele não estará a recomendar aquilo que se deve fazer. O Brasil tem que chegar em 2025 podendo apresentar aquilo que está fazendo, apresentar quais são os seus desafios que estão por vir e fazer um chamamento a partir da COP para que nós possamos introduzir estes desafios e colocar as soluções. E aí perpassam, como eu falei em relação à questão da redução drástica do desmatamento na nossa região, e nós temos condição de chegar em 2025 apresentando números importantes. Este ano, nós já reduzimos só no estado do Pará 44% o desmatamento comparado com o mesmo período no ano anterior. Só o mês de agosto, comparado com agosto de 2022, nós reduzimos 70% o número de desmatamento, lembrando que nós estamos no mês de verão, onde historicamente há uma incidência elevada de emissões. Portanto, essa agenda da redução do desmatamento, ela tende a ser uma agenda de entrega lá em 2025. Mas acho muito importante que nós possamos encontrar as soluções da transição econômica. E aí, embaixador, eu vou lhe perturbar muito para que a gente possa, no G20, no Rio de Janeiro, quem sabe poder fazer um grande anúncio de que bioeconomia passou a ser pilar estratégico dos países mais desenvolvidos do planeta. Que se possa discutir bioeconomia como vocação estratégica para as novas gerações. Porque se isto estiver na agenda global, decisivamente o Brasil estará numa alavancagem de patamar. Respondendo à pergunta apresentada, Stott, por você. Primeiro, eu falei aqui sobre pesquisa, falei sobre inovação. Eu não posso ser seletivo. Acho que pesquisa deve sempre ser algo a ser incentivado. O que precisa, particularmente no que diz respeito a esta questão da exploração de petróleo na foz do Amazonas, então eu gostaria só, Stott, é uma indelicadeza alguém que está
tendo o privilégio de participar de uma mesa com uma autoridade da imprensa como você, eu não aqui fazer correção, mas um posicionamento da abordagem. Não está em questão, primeiro, exploração de petróleo na Amazônia. O que está em questão é um pedido de pesquisa na foz do rio Amazonas, a 540 quilômetros da foz. Então é importante que isso fique claro, porque algumas pessoas buscaram construir uma narrativa que, para um leigo, fica a impressão de que está destruindo uma árvore ou desmatando uma área para fazer uma perfuração de pesquisa. Então, este é um ponto. Então, o pedido de pesquisa são 540 quilômetros em mar aberto, em águas profundas, numa região que já se fizeram mais de 80 prospecções, inclusive de diversas companhias internacionais. Eu parto do princípio de que estimular a pesquisa é muito importante. Que a Petrobras possa, junto com os órgãos licenciadores, neste caso o IBAMA, apresentar se é viável ou não fazer pesquisa sem que isto possa trazer qualquer tipo de risco ao meio ambiente. Em a Petrobras apresentando isto, cabe ao IBAMA, tecnicamente e não politicamente, decidir se é viável ou não é viável. Em sendo viável ambientalmente a pesquisa, nós estamos falando de uma perfuração. Caso ela demonstre-se viável, a partir daí zera-se este capítulo e inicia-se outro, que é a Petrobras apresentar se ela tem capacidade de fazer exploração sem que isto cause qualquer tipo de dano ao meio ambiente. A exploração de petróleo não pode vir na frente da preservação ambiental. Isto é um ponto que, creio, é uníssono. Agora, de forma antecipada, sem que se permita pesquisa, sem que se debata o assunto, apenas por ser na 540 quilômetros da foz do Amazonas, dizer não, já que é 540 quilômetros da foz do Amazonas, nós não admitimos que este ativo seja colocado na mesa, aí os amazônidas precisam fazer uma pergunta. O Brasil vai abrir mão da noite para o dia desta atividade? Se o Brasil vai abrir mão, graças à tecnologia, à transição energética, ok. Agora, não é correto, em se comprovando ambientalmente sustentável, que se exclua desta agenda o Amapá, que é um dos estados mais pobres do Brasil, que está enxergando esta como uma oportunidade, ou outros estados. Porque se para a Bacia de Campos pode ter exploração de petróleo, em sendo demonstrado viável ambientalmente, por que não se pode fazer isso a 540 quilômetros da foz do Amazonas? Então, essa é a discussão que tem que ser feita. E tem que ser feita uma discussão com menos ideologia, com menos passionalismo e uma discussão reta na pesquisa. É capaz? A Petrobras tem capacidade de fazer sem agredir o meio ambiente? Se sim, é uma discussão de Estado. Vamos avançar nessa agenda ou não vamos? Se não, não tem nem o que se discutir, porque o meio ambiente deve estar à frente de qualquer interesse, seja da Petrobras ou de qualquer outra companhia. Por último, o que eu pedi ao presidente da Petrobras, já que essa não é uma agenda do Pará, petróleo não é a agenda do Estado do Pará. A agenda do Estado do Pará econômica é bioeconomia, é floresta em pé, é floresta viva. Eu pedi ao presidente da Petrobras que, antes da resposta do IBAMA, que a Petrobras possa colocar na mesa, se apresentando como a grande líder da disposição de financiar a Amazônia Viva. Hoje, o Fundo Amazônia é financiado pela Noruega, fruto de operações financeiras advindas da exploração petrolífera na Noruega. Então, se isso vale para a Noruega financiar o Fundo Amazônia, por que a Petrobras, empresa brasileira, não lidera o processo de preservação da Amazônia
antes de pedir a exploração. Porque se ela fizer isto, ela lidera para que nós possamos apresentar, inclusive, a condição da construção de uma narrativa que não seja meramente predatória ou exploratória, como é a agenda da exploração de petróleo. Portanto, a minha expectativa é de que o bom senso da Petrobras e a orientação do presidente Lula seja: Petrobras, enquanto o IBAMA avalia se é viável ou não, coloca na mesa parte do teu lucro que tem sido fruto, inclusive às custas de grande parte da sociedade brasileira, que tem pago um combustível altíssimo e tem elevado o custo de vida dos brasileiros, coloca na mesa um cheque e patrocina a transformação e o financiamento para uma nova Amazônia com floresta viva. Muito obrigado, governador, pela resposta. Ficou claríssima a posição. Embaixador, voltando a você para a questão do financiamento do desenvolvimento sustentável, que é uma grande pergunta. Tem já maior disponibilidade por parte da comunidade internacional de financiar o desenvolvimento sustentável nas comunidades, por exemplo, amazônicas do Brasil? Existe já essa disposição? Você está detectando de novo isso, ou é mais palavras por parte da comunidade internacional para o pouco dinheiro? Olha, eu vou responder menos diretamente que o governador. Você é diplomata. Não, eu acredito que exista sim uma consciência muito grande de que tem oportunidades incríveis para recursos para desenvolvimento sustentável no Brasil e para combate à mudança do clima. Eu acredito que sim. Isso abre um outro problema muito complexo, é de que vários países em desenvolvimento veem o Brasil como um país que, justamente por todas as nossas características que a gente está discutindo aqui, é um destino prioritário para esse financiamento. Então, há uma grande preocupação do mundo de como é que esse financiamento pode ser mais ou menos justo, né? E que ele não vá dirigido apenas a países que têm maior capacidade, inclusive melhor governança, melhor ciência, melhor sociedade civil, melhor democracia, etc. Então, esse é um debate extremamente complexo. Mas eu acho que a gente tem que ter muita consciência de que nós vamos ter aí 3 grandes etapas da negociação de mudança do clima. Esse ano vai se fazer esse balanço geral de Paris, e no ano que vem vai se analisar, na COP29, essa questão do financiamento, novas formas de financiamento. E aí eu acho que, com tudo que eu ouvi, inclusive, de vocês esses 2 dias, eu acho que o Brasil tem que ter, no ano que vem, um papel muito especial para essa questão do financiamento, ideias, soluções. Por quê? Porque, quando vier a COP de Belém, o que o mundo espera? O mundo espera que todos os países do mundo apresentem maior ambição com relação aos seus esforços para combater a mudança do clima. E, se não tiver um progresso nessa parte financeira, por mais que tenha certos avanços, nós ainda estamos muito longe daquilo que seria necessário para que a gente possa se comprometer em Belém realmente com reduções. Obrigado. E Amanda, uma última palavra de você. Que mensagem quer levar da periferia brasileira à conferência do COP30 em Belém? Governador, embaixador, eu sou ativista, então eu quero pressionar essas pessoas que estão pensando nesse modelo para a gente pensar num novo modelo econômico. Por que a gente quer sugar a última gota de petróleo para começar a desenvolver as tecnologias verdes no nosso país? Olha quanto sol a gente tem. Será que não é o momento da gente pensar nesse futuro, entendendo quem vai ser os mais impactados? Será que a gente não tem tecnologias suficientes hoje para fazer essa transição energética justa, que vai escutar a comunidade, que vai escutar a sociedade civil, que vai fazer debates horizontalizados, como a gente está fazendo hoje? Gente, olha que transformador, uma mulher preta de Quebrada, dialogando com o embaixador, com o editor internacional chique e com o governador.
Isso não pode ser um ato único, mas a gente precisa reverberar isso para que seja ampliado. Recentemente, eu estive no governo federal, a convite do Ministério do Meio Ambiente, porque está rolando a atualização do PNA, Plano Nacional de Adaptação Climática. Então, a mensagem que eu quero deixar para os líderes mundiais, para os líderes da nossa nação, está na hora da gente repensar o nosso modelo econômico. Está na hora da gente pensar numa transição energética justa. Mas isso não vai acontecer se uma mulher preta, uma mulher indígena, uma mulher quilombola não sentar ao lado de vocês. Obrigada. Governador, uma palavra final de você. Você como vai medir o sucesso do COP30 em Belém? Qual vai ser para você uma cúpula com sucesso? Primeiro, como é a minha última palavra, eu queria convidar a todos que se planejem para estar em Belém em 2025, na COP30. Esta é uma oportunidade singular para o nosso país, para o nosso estado, para Belém. E a minha expectativa é de que nós possamos chegar naquele instante, como disse o embaixador André, quando os países estarão revisitando os seus compromissos. Aqui já foi dito, a COP30 tem um duplo significado. Primeiro, ser na Amazônia. E segundo, a coincidência temporal de ser Paris mais 10. Portanto, é o momento em que todos estarão dizendo aquilo que fizeram, prestando conta a respeito dos compromissos que firmaram em 2015 e, claro, buscando ou ter credibilidade ou se justificar por não terem iniciado ou avançado de forma decisiva nos passos necessários para a entrega dos seus compromissos. E isto deve, primeiro, trazer o Brasil à sua responsabilidade, porque nós seremos o centro das atenções. Mas nós devemos liderar esse processo não na posição de sermos cobrados, mas sim de nos apresentar de que nós estaremos discutindo a Amazônia com os pés na Amazônia. E a expectativa é que todos os países componentes da COP possam reafirmar os seus compromissos, mas creio que será um momento decisivo de verificar quem está fazendo o compromisso, partindo da premissa de que o seu tempo de entrega já não serão estes líderes signatários, portanto, podem prometer qualquer coisa, porque ninguém poderá vos cobrá-los, ou se nós efetivamente teremos ainda nesta geração oportunidade de enxergar a transformação diante das urgências climáticas que todos os dias são colocados ao nosso olhar. Seja no Brasil, como nós estamos vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas já vimos o que aconteceu no início do ano em São Paulo. Ontem, quando eu saí de São Paulo, foi o dia mais quente do ano. Quase eram 35 graus ontem, quando eu estava embarcando de São Paulo para cá. Isto é uma demonstração clara de que as coisas estão a todo instante reagindo, o meio ambiente está reagindo e se apresentando, e nos chama cada vez mais a urgência necessária. Portanto, essa convergência mostra que é hora de revisitar os seus compromissos, é hora de reafirmar e colocar práticas e ações efetivas que demonstrem de que a COP e os seus signatários agem de maneira correta, de maneira séria, de maneira transparente, e não apenas com compromissos que o vento pode levá-los. E, por outro lado, a oportunidade singular de nós podermos fazer isto com os pés na floresta, com uma agenda extraordinária de fazer Floresta Viva valer mais do que Floresta Morta e, mais do que isso, compreender que na Amazônia brasileira nós temos 29 milhões de pessoas que precisam ter oportunidade de uma vida digna, de uma vida com qualidade. Olhando por quem mora nos centros urbanos amazônidas, mas olhando pelas comunidades tradicionais, pelos povos indígenas, pelos quilombolas, pelos extrativistas, pelos ribeirinhos, por aqueles que diariamente
estão protegendo a floresta. Muito obrigado, governador, e obrigado aos panelistas. Já acabou o tempo, mas quero agradecer uma vez mais a todos pelos comentários. Acho que foi um debate muito bom. Obrigado.